conversando diretamente comigo. Então, Nicolas, eu tô feliz que a gente tenha concordado em fazer essa coisa de forma conjunta, né? Eu não sei como vai ser a recepção disso, mas a gente já posso te adiantar que ele vai ser exibido durante a aula, né? Mas, enfim, eu achei interessante a perspectiva da gente ter uma troca mais direta, assim, como dois artistas, porque a gente está trabalhando juntos agora, no curta, e a gente já tinha, assim, trocado um pouco algumas opiniões sobre o processo artístico, né? Mesmo de forma discreta. Então, acho que agora é uma oportunidade da gente se aprofundar mais, então eu agradeço por você ter topado. Eu separei algumas perguntas. A primeira coisa que eu queria te perguntar é uma pergunta, acho que é bem curiosa, assim, mas não é uma provocação, não é capciosa, mas você se considera um artista? Sim, eu me autoconsidero um artista. Porque eu acho que às vezes é bom a gente olhar para dentro assim, e pensar o que você reconhece, por exemplo, como papel de um artista. Por que você se reconhece como artista? É uma questão técnica? O que é que você acha que faz você se tornar um artista? Sobre questão do o que eu considero um artista, né, a gente vai acabar tendo que inevitavelmente entrar na discussão do que eu consideraria arte, não é uma discussão que eu gosto de ter em particular, mas em resumo, eu acho que qualquer forma de expressão é arte. Você é um artista a partir do momento que você possui uma grande paixão, que pode ser até considerada uma obsessão por uma forma de expressão específica. No meu caso, desenho, escrita, são coisas que eu de fato amo. Eu desenhei por anos sem nunca postar nada na internet pra mim mesmo. Eu me consideraria um artista por causa disso, por essa grande paixão que eu tenho por essas formas de expressão. Você acha que a paixão, a paixão como sentimento, você falou de obsessão, como que você acha que isso interseciona, isso atravessa o processo artístico? Não estou falando da paixão em geral, mas como que esse tipo de obsessão, essas emoções mais fortes, elas atravessam você? Eu diria que o que mais influencia é uma necessidade de criar. Tipo, pela paixão que eu tenho pelo ato de desenhar em si, não necessariamente pelo ato de ver o resultado final, mas o processo. A necessidade, eu me sinto mal se eu passo muito tempo sem desenhar. Então, eu diria que isso é o que mais influencia, mas dentro do processo em si, quando eu coloco o lápis no papel, eu não acho que tenha tanta influência. A conclusão de uma obra é um tipo de expurgo? É uma catarse, é uma liberação, é um esvaziamento, uma transformação, é alguma coisa muito forte? Ou é só isso? É só algo passando de um estado para outro, estético? Isso foi uma coisa que a resposta muda dependendo de qual fase da minha jornada artística tu pergunta. Se tu perguntasse lá no início, eu diria que sim, é uma baita conquista. Hoje, eu desenho faz 7 anos e eu comecei a notar que as últimas, mesmo tipo grandes ilustrações que eu trabalho por dias, horas por dia, eu termino elas e eu fico olhando tipo, é isso, acabou. Eu não sinto mais esse alto de determinada obra e estar com a peça final na minha frente. O motivo, eu acho que é porque eu estou em um nível que eu estou avançado o suficiente para entender que não é aquilo. Eu poderia ter feito mais, eu posso adicionar mais, só que eu não estou com a habilidade técnica necessária para adicionar aquilo. Então, tudo que eu faço agora ainda tem uma impressão de um pouco inacabado. Tipo, eu fiz o melhor que eu podia, mas eu ainda vejo maneiras de que se eu tivesse o conhecimento e as habilidades técnicas mais elevadas, eu poderia ter adicionado algo a mais. Se você pensar numa gênese assim do seu exercício como artista, né, um início para isso, você vê que a sua evolução hoje em dia ela é mais técnica ou ela é mais conceitual? Os seus trabalhos hoje em dia eles estão mais desenvolvidos tecnicamente ou conceitualmente, ou os dois, mas o que você deseja mais?
Em questão de o que eu teria mais do que o outro, eu diria que provavelmente mais conceito do que meu conhecimento técnico é capaz de abrigar. Tem muitas ideias que eu tenho só para chegar na hora e notar, eu não sei fazer isso. Eu não sou capaz do jeito que sou agora de executar essa ideia. Em questão de evolução, meu trabalho teve uma evolução técnica muito grande de alguns meses para cá. Foi um pulo absurdo, que foi quando eu comecei a entender mesmo como usar as cores, como fazer os sombreados da maneira que eu quisia, como fazer o rendering, né, da imagem, os processos finais, de uma maneira que me deixasse satisfeito, mas ainda não está na mesma noção que minhas ideias, né, meus conceitos estão atualmente. E ainda nisso, eu acho que a outra coisa que adicionou muito foi a questão de como eu vejo minha filosofia pessoal mesmo, de o que significa arte, o que a arte representa na minha vida. Isso foram coisas que desenvolveram muito recentemente também. Mas a técnica do artista, ela deve dominar o conceito ou é o conceito que deve dominar a técnica? É uma pergunta objetiva. Eu acho que depende do que tu quer. Eu já vi muitos trabalhos com tipo técnica porca, bem tosca, mas conceitos geniais. Tu consegue ver que é alguém extremamente com ideias incríveis, uma noção muito boa do que faz de como contar uma mensagem, de como criar impacto através de imagem, mas que ainda está preso pelas algemas de sua habilidade técnica. Agora, se a técnica está acima dos conceitos, a técnica governa os conceitos, então tu teria que pensar em ou abaixar os teus conceitos da técnica ou tentar forçar os teus conceitos a subir até estar no mesmo nível de técnica que tu tem. O que eu ainda não sei como fazer isso. Se tem um jeito de forçar os teus conceitos, eu não sei. É sempre algo que tipo, eu olho e penso, ok, isso aconteceu, eu não faço ideia de como isso aconteceu. Eu acho que os conceitos a técnica deve servir aos conceitos, mesmo que a técnica não tenha essa capacidade. Eu acho que existe muito valor em tu fazer algo que é de um ponto de vista técnico ruim, mas com um conceito forte, um conceito inovador, né? Senão não existiria experimentação. Muita experimentação é, na verdade, as pessoas sentam e eu não faço ideia do que eu estou fazendo, mas eu vou tentar, eu tenho uma ideia. A beleza na arte, a beleza é rara? Aí entra uma discussão de que beleza exatamente você está falando. Tipo, beleza estética? Eu diria que não. Existe muita arte, tipo, tirar o fôlego. Beleza técnica eu diria que pode ser um pouquinho mais rara do que beleza estética. Agora, beleza conceitual, né, como a gente estava falando, eu acho mais raro. Eu acho mais raro, tipo, obras que eu considero lindas, de tempos em tempos eu vejo. Agora, obras que eu olho e considero que ideia genial, é tipo, algumas vezes por ano. Eu não considero algo tão comum. Você chora? Sim, choro. Bem mais do que deveria em alguns momentos. Por uma série de motivos, depende da situação. Chorar relacionado, tipo, à arte. Chorar relacionado à minha arte, né? O que eu crio, não necessariamente minha exposição à arte alheia. Porque eu choro vendo arte alheia. Eu já chorei ouvindo música, já chorei lendo, já chorei assistindo filme. Qualquer forma de artística provavelmente já deu alguma lágrima. Agora, em relação à minha arte, eu acho que o momento que eu cheguei mais perto de chorar foi a primeira vez, eu acho, que eu tive um conceito que minha habilidade técnica não era capaz de abrigar. E eu não conseguia executar da maneira que eu queria. Independente de quanto eu tentasse, só não ficava bom. Eu não conseguia fazer de um jeito que eu ficasse satisfeito. Eu pensei, tipo, ok, é isso, esse é o meu ápice. Não tem lugar pra ir depois disso. Eu acho que foi a primeira vez que eu pensei em parar de desenhar.
A minha última pergunta vai nesse sentido da crueldade do artista. O artista, ele diz a verdade sobre si mesmo e a gente é cobrado pelo mundo por essas verdades, né? Como se elas fossem verdades universais, né? Para as pessoas, elas não são para as pessoas. E nesse processo a gente acaba sendo cruel. Você romantiza a melancolia do artista? Você acha que o artista ele precisa disso para fazer beleza? Eu não gosto dessa ideia, eu não romantizo ela. Eu acho que existe uma qualidade bem única de um artista melancólico, da obra que um artista melancólico faz. Eu acho que pode existir beleza dentro da melancolia. Um dos meus quadros favoritos é Saturno comendo seus filhos. Do Goya. Nasceu em um momento que ele estava em um lugar, psicologicamente falando, muito horrível. E se tu for ver os outros quadros que vieram da mesma série, né? Ele estava em um momento horrível da vida dele. Mas se tu for ver as outras pinturas dela, elas têm beleza, só que de uma maneira diferente. Eu acho que toda forma de expressão é válida. É um dos motivos porque eu não gosto da discussão de se uma coisa é arte ou não é. Porque normalmente é usado para diminuir uma forma de expressão. Eu acho que um artista expressar através da sua arte em todos os estados emocionais, em todos os estados psicológicos que ele pode estar, é algo bem mais bonito do que um artista melancólico. Eu acho que tu poder olhar e ver, ok, ele estava em um dia ruim aqui, mas nessa outra peça ele estava em um dia melhor. Eu acho que isso de tu poder traçar a evolução, não só artística, mas emocional de uma pessoa através da obra dela, eu acho que existe bem mais valor nisso do que um artista que expressa puramente a melancolia. Eu acho que a arte deve ser do artista e não o contrário. Eu acho que existe um certo masoquismo em artistas, eu não vou mentir. Eu acho que a gente aprende a encontrar prazer em nossa própria incapacidade e aprende a encontrar prazer em um processo que muitas vezes é exaustivo mentalmente, fisicamente em alguns casos. Mas isso sempre é para o nosso próprio prazer, não é pela arte, é por nós. Então, essa é a minha resposta. Um artista melancólico, talvez um bom artista, talvez, mas não um ser humano em um estado que eu gostaria de ver. Tá bom. Agora, olha naquela câmera ali. Olha pra lá, através dessas janelas de olhos. E fala o que você quiser, para quem você quiser. Faço por você. A gente tem bastante pressão, tanto na faculdade quanto no mundo do trabalho, quanto internamente, de criar algo que impacte os outros, criar algo que mova as pessoas. Eu acho que isso está errado. Eu acho que é colocar a carroça na frente dos bois. Crie o que você quer ver no mundo, conte a história que você gostaria de consumir e faça isso puramente por satisfação própria. Se as pessoas... Vão existir pessoas que pensam como você, vão existir pessoas que gostam das mesmas coisas e vão querer consumir o que você cria. Mas mesmo assim, não faça por elas, faça por você. Elas vão vir naturalmente. Liga a câmera e a gente começa a rir. Tá legal, a gente fez a conversa. Eu acho que é importante a gente entender que a gente está falando sobre as mesmas coisas. Então eu vou abrir a conversa com a mesma pergunta que tu tinha me feito. O que você considera um artista e se você se considera? Eu acho que, como eu te perguntei essa segunda, né, sobre se você se considerava um artista, acho que está mais fresco na minha cabeça para responder essa primeira.
eu meio que me rejeito a me colocar em posições definitivas, assim. Mas eu acho que muito mais do que ser um artista, eu me visto, eu me coloco como artista, talvez, para que as pessoas deem mais liberdade para a forma que eu sou como indivíduo. Porque eu acho que é muito louco como quando a gente se coloca como artista, a gente tem uma certa licença para fazer coisas absurdas com a linguagem, com os nossos corpos, com tinta, que seja, a gente se colocando nessa, as pessoas mudam o olhar sobre a gente. Eu acho que um artista, assim, de forma bem conceitual e inteligentinha, seria um vetor, uma figura de comunicação, de transmutação entre a natureza e o resto da humanidade, a sociedade. Então o artista é essa figura que domina a técnica, que inventa o fogo para distribuir uma interpretação daquilo, não distribuir materialmente para as pessoas, mas distribuir idealmente, emocionalmente a descoberta das coisas. Então, eu acho que a beleza vem disso. O artista, ele é o criador de coisas belas, é isso um artista. Existe um motivo em particular por tu ter essa resistência a se colocar como artista? Eu acho que todo mundo sente, todo indivíduo. Eu estou muito com a questão do Brasil na cabeça, eu não sei porquê, mas eu acho que tem a ver com o nosso país, tem a ver com a forma que a gente vê socialmente a arte, a figura do artista. Mas eu acho que todo mundo sente um incômodo, sente um deslocamento. E eu acho que o que diferencia o artista de outros indivíduos que não vão nessa direção é uma falta de conformismo, é uma falta de vergonha mesmo. É uma indisciplina que não permite que ele se adeque, não permite que ele se dobre e ele se coloque. Eu acho que eu sou alguém nesse sentido, que eu me coloco dessa forma por isso. Então, dentro da tua definição de artista, né? Um artista se autodeclarar um artista e dizer eu sou um artista, isso é absoluto, seria uma contradição. O isso é arte é uma provocação. O isso é arte não é só uma provocação, o isso é arte é um cumprimento da realidade. Agora, o isso é um artista não é uma provocação. Porque a gente está tendo uma definição de indivíduos para indivíduos, sabe? E nós somos tão venenosos assim como humanos. Uma filmagem de um porteiro dormindo e falar que aquilo é cinema, a partir do momento que você fala, gravando com o celular, que merda seja, a partir do momento que você fala que aquilo é cinema, você já provocou a reação das pessoas e aquilo se torna uma proposição de cinema, se não cinema. Porque agora o crítico, seja ele um cara anônimo em qualquer lugar da internet, até um cara da Folha, ele se sente provocado a te contestar ou te aprovar, dizer isso é cinema, isso não é cinema. E os artistas, por outro lado, eles se organizam e falam isso é arte, né? Você é um artista ou você não é, né? Alguns deles, né? Os mais odiosos, assim, eu diria. Eu não acho que o artista é autodefinido. Voltando um pouquinho mais para o teu trabalho e as obras que tu produz, você tem uma gama bem variada de referências, né? Referências musicais, referências de filmes, referências de pessoas em alguns casos, inclusive. Qual você diria que são as mais influentes para o trabalho que você produz agora? Eu enxergo essa definição, essa divisão, mas ao mesmo tempo tem uma relação muito diluída desse ponto de vista referencial no que eu produzo. Eu acho que é muito difícil descrever um processo criativo, porque essa variedade referencial ela gera saídas inesperadas que muitas vezes me confundem como artista e
me colocam em situações de intensidade, né? Mas se eu tivesse que me enquadrar aí dentro, eu diria que referencialmente eu tô mais dentro da ideia de sentido. Eu acho que eu estou sendo muito influenciado por filosofia, sabe? Eu sei que não é uma pessoa, não é uma... mas é o que tem vindo na minha cabeça. Eu acho que a mistura do trabalho que eu tenho feito na bolsa de iniciação científica com o curto e com o roteiro e tal, tem me vindo uma ideia de conceitualizar as coisas. A ideia de como eu coloco esse conceito filosófico de uma maneira visual. Da sua produção, quais pontos do direito tem mais orgulho? Eu acho que o artista, ele não se orgulha de nada. Eu acho que o artista, ele só se orgulha de si mesmo. Eu acho que o artista, ele não se orgulha de nada. Ele enxerga as suas criações como extensões dele. E aí ele finge que ele aprecia nossa, mas que técnica, entendeu? Que pintura, que isso, que aquilo, sendo que para ele não é sobre técnica, não é sobre isso, não é também só pela realização do trabalho, é pela experiência que motivou o trabalho, sabe? Por ter aquela sensação de ter tirado algo e nutrido algo e aquilo ter virado o que virou. Eu acho que eu não tenho orgulho de nada. Isso que você falou me resolveu pensar. Qual é o teu relacionamento com o resultado final do que tu produz? Eu ainda estou incerto sobre se é o motivo de eu não querer revisitar algo que eu concluí, é porque eu conheço as minhas falhas, eu conheço os meus erros e eu não quero observar eles, eu quero permitir que as pessoas só, sabe, enxerguem a superfície, né, na medida do possível, não tão profunda, não tão íntima agora, né? Talvez seja por isso, mas eu observei que isso continuou mesmo quando eu sentia que eu estava realizando coisas realmente sofisticadas, que não tinham muitos erros. Eu não tenho algum costume de revisitar as coisas, mas é uma relação muito livre. Eu me sinto muito estimulado das pessoas investigarem as obras e tentarem, sabe, essa coisa de você, do artista estar mentindo para as pessoas e se divertindo com elas interpretando coisas banais assim que você fez, é extremamente satisfatório, sabe? Porque é mais um reforço de que não tem uma diferença, não existe nós não somos seres iluminados, nem nada disso. Qualquer artista que se propõe dessa forma é um ridículo, entendeu? Porque não existe essa diferença, é mais uma diferença banal de senso de humor, é um senso de humor distorcido dos artistas. Ok, há quanto tempo que tu faz o que tu considera arte? Só pra ter uma noção. Essa é uma pergunta que ela estava nas costas da minha cabeça, assim, só que eu não respondi ela ainda, então talvez eu leve um tempo. Mas quando eu comecei a explicar para as pessoas sobre o que eu estava sentindo ouvindo música, eu acho que o que eu vivo hoje é um tipo de resgate dessa adolescência de não só descrever as coisas, mas criticar o que eu estava ouvindo e falar assim, o que você acha disso? Antes disso, era sobre escrita, era sobre leitura e era sobre acumulação de coisas e verbalização de coisas. Eu sempre fui bom e eu sempre gostei de falar sobre conceitos, sobre coisas. E eu acho que tudo isso foi uma bagagem que acabou se explodindo ali, está explodindo até hoje. O que tu diria que mudou na forma como tu vê arte e como tu vê a si mesmo dentro do contexto da arte? Eu só tenho um ponto de ruptura no que eu penso sobre arte na minha vida. Eu acho que tudo mudou para mim, foi a leitura do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, porque é um livro que ele apresenta um prefácio que é, assim, é uma das coisas mais bonitas assim, que já foi escrita, e mais verdadeiras, mais viscerais e
ofensivas que já foram escritas. E eu acho que é o único ponto de ruptura. E o que mudou, em poucas palavras, eu acho que é muito triste as pessoas pensarem em ficar agradando as outras e esteticamente levar isso para um nível que é quase sagrado, sabe? Que é um nível de contemplação artística tão íntimo. E aí você ter pessoas dentro do campo da arte que estão servindo umas às outras, sabe? Não estão preocupadas a ter um desenvolvimento individual sobre a arte que realmente faça alguma coisa acontecer. Eu acho que isso mudou. Eu estava preocupado em recepção, eu estava preocupado em como as pessoas iam me receber. E eu percebi que, tipo, só não importa a qualidade intrínseca das coisas. Tu vê até uma certa comédia, né, nas pessoas buscando sentido e significado de uma coisa que não necessariamente foi feita para ter um sentido e um significado. Algumas pessoas consideram a comunicação, né, não necessariamente o ato de comunicar, mas o que está sendo comunicado essencial para uma peça de arte. Algumas julgam o valor de uma obra de arte baseado no que ela está tentando comunicar. Você consideraria essa questão de qual é a mensagem algo secundário ou até irrelevante para uma peça de arte, para o seu julgamento das peças? Não, a mensagem, para mim, ela não é... A mensagem, ela nunca é irrelevante, só que ela nunca deve ser analisada de forma definitiva e isolada. A mensagem, ela começa, ela é primeiro escrita. A mensagem, a primeira evidência dela é escrita. Porque o primeiro respiro da arte no cinema é a sensação, é o incômodo. Porque o artista, antes dele formar um roteiro, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma ideia, ele tem que ter algo, né? E a primeira forma é escrita. E a mensagem não se dilui, a mensagem ela está na fotografia, ela está nas lentes, ela está nos movimentos, ela está na atmosfera, ela está no som, é isso. Então eu acho que a mensagem ela é superestimada, mas ela não é inútil. Colocaria a forma acima da mensagem ou sugeriria que são iguais em termos de relevância? A forma é mais importante que a mensagem. Entendi. A forma é mais importante que a mensagem porque a forma ela pode distorcer a mensagem. A mensagem ela não pode distorcer a forma. Você pode fazer um filme todo cor-de-rosa sobre o Holocausto. Né? E isso é uma aproximação, isso é uma forma. Só que a mensagem ela vai ser destituída nesse processo. Ela vai sofrer interferências. Agora, se você inverter a coisa, você pode muito bem disfarçar um filme com mensagens nazificadas, nazistas, sem ninguém perceber. Né? Que era o caso, tipo, aquele ministro que, de certa forma, dentro do gabinete dele, ele fez um registro de posse, né? Todo mundo sabe dessa história, e estava cheio de mensagens, de semióticas nazistas ali dentro. Então a forma, ela domina, na verdade a forma ela deve dominar a mensagem, porque a forma, ela nada mais é que a soma das partes. Eu às vezes tenho a impressão de que muitos artistas sentem a necessidade de se dar o próprio propósito, de dizer que o artista tem uma responsabilidade dentro da sociedade. Isso poderia casar um pouco com o que você disse de um filme poder ter uma mensagem nazista sem necessariamente as pessoas conseguirem notar isso. Eu acho que é responsabilidade do artista falar uma boa mensagem, ou tu acha que todas as mensagens são válidas, ou tu acha que o artista sequer tem alguma responsabilidade? Essa é a pergunta fundamental, né, da arte, eu acho. Eu acho que o artista ele é responsável por si próprio. E isso é subjetivo, infelizmente, porque um artista ele pode ou não ver, como eu citei antes, as suas obras como extensões de si mesmo. A sua pergunta, a sua proposição, né, que você coloca na pergunta, eu rejeito completamente. Eu acho que o artista ele não tem que emendar nenhum tipo de boa mensagem. Eu não acho que existe... é aquela coisa, o livro ele é bom ou mal escrito. Não existe livro moral ou imoral. É muito melhor a gente pensar em alternativas a formas malignas de se produzir
produzir arte, se é que a gente pode chamar assim, ou mensagens, a gente pensar no estado, menos no estado de vigilância, de cuidar do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão entregando, do que as pessoas estão produzindo, e mais de se sentir preparado a qualquer tipo de possibilidade que aparecer para a gente poder combater elas com críticas e em vez de só censurar as pessoas. É o que eu penso e é muito político, mas eu acho que eu fui bem honesto. Porém, tu consideraria da responsabilidade dele os meios com o qual ele escolhe promover essa mensagem? Eu acho que é mais do que uma falta de responsabilidade nesse sentido. É uma traição do artista. É uma traição porque a arte ela não tem essa natureza. A arte ela não serve para absolutamente nada. Nada. O artista, quando o produto está pronto, quando está pronta a obra, já não é, ainda é arte, mas é um tipo de arte contemplativa, é um outro estado de arte e que pode sofrer qualquer tipo de interferência. A gente não está falando de politização no sentido partidário, eu não estou falando de esquerda e direita, eu estou falando de politizar no sentido de entregar a burocratização, entregar a política, entregar para meios midiáticos. Isso eu acho uma traição. Porque a propagação da arte ela não corresponde a esse sentido, ela não corresponde a uma orientação organizada. Isso são escolhas que o artista toma e ele toma como indivíduo, ele não toma como artista, sabe? Isso não faz parte da obra. Esse tipo de veiculação ele não é a obra, sabe? Eu não acredito nisso. Nos tempos que a gente vive, as coisas só se misturam e fogem completamente do controle. Você não sabe para onde as coisas estão indo. E eu não vejo isso como um problema tão grande, porque senão a gente para de fazer as coisas. Qual foi a vez que tu chegou mais perto de desistir da arte, de desistir de produzir? Eu acho que em linhas gerais foi no momento em que a gente passa por situações envolvendo técnica, envolvendo problemas que a gente acha que naquele momento são o maior problema do mundo. As questões mais profundas não são essas. A questão é quando você se sente desolado num ponto onde as coisas não parecem, onde você não consegue tirar prazer das coisas. Você se sente perdido e sem alternativa, sabe? Eu acho que esse é um ponto que é o verdadeiro ponto de miséria humana. Eu acho que isso que é miséria, é você viver sem uma perspectiva de ter amor. Eu acho que foi nesse ponto que eu tive na minha vida que eu me desconectei, eu pensei em só parar. Olhando pra câmera, fala o que tu quiser, mensagem que transmitir para quem tu quiser. Eu acho que eu já falei muito do que eu gostaria de ter falado, mas se eu pudesse falar uma coisa, seria que a maior riqueza que a gente tem nessa vida são as pessoas, na verdade. Não são conceitos, porque conceitos não se comem, conceitos eles estão sempre por trás de pessoas que criam essas sensações e criam bem-estar pra gente, fazem a gente rir, fazem a gente chorar. Então, amem as pessoas ao redor de vocês e entendam que esse curso, por exemplo, ele só oferece riqueza, é a maior riqueza que ele oferece às pessoas que a gente pode trabalhar no futuro, entendeu? Porque tá todo mundo no mesmo barco, então só relaxe, porque vai ficar tudo bem. É isso. A arte é inútil. The stage becomes a ship in flames that tie you to the mast. Throw your body overboard, the spotlight doesn't last. The spotlight doesn't last. Strings, cut down the puppet strings.
and whisper going red. Strip your feet of lead, my friend. Strip your feet of lead.